Almeida, vem comigo na palavra. Vamos falar um pouco sobre ansiedade. Nós podemos ver que são as doenças do nosso século, mas Jesus cura. Amém? Glória a Deus. Doenças do século. Eu vou colocar aqui. As doenças do nosso século. As doenças do nosso século. Então nós sabemos que as doenças do nosso século, eu quero falar sobre ansiedade. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ou toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Primeiro ponto. A fé em nosso Senhor Jesus. A fé em nosso Senhor Jesus é o único remédio capaz de desfazer os efeitos danosos da ansiedade. Amém? Então, a fé em nosso Senhor Jesus é o único remédio capaz de desfazer os efeitos danosos da ansiedade. A ansiedade inibe o crescimento. Vamos ver? Lucas 8,14. A ansiedade inibe o crescimento espiritual. Lucas 8,14. E caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, cuidados e riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Cuidados, preocupação. Então, a ansiedade inibe o crescimento espiritual. Aqui fala da parábola do semeador, E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Aí ele vem trazendo, E outra caiu em espinhos, crescendo com ela os espinhos, e ele fala aqui, e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas dele. Então, a ansiedade inibe o crescimento espiritual. Então, ela atrapalha o crescimento espiritual. A ansiedade consome as energias física e mental. A ansiedade consome as energias física e mental. E Jesus ele fala: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não andei ansiosos quanto à vossa vida, lançando sobre ele a nossa ansiedade. Vamos ver. Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 30. Amém? Vamos ler. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário,
Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui fala de prioridade. Amém? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Vamos lá. A ansiedade está no topo da lista dos grandes males que afligem a sociedade dos nossos dias. Então a ansiedade está no topo. Acontecimentos veementes e pavorosos por toda parte têm levado inúmeras pessoas a se preocuparem demasiadamente com a segurança e o futuro. Mesmo entre os crentes em Jesus, aos que se deixam dominar pela ânsia, agitação e medo. Então muitas pessoas se deixam dominar por esse sentimento, né, de ansiedade, pelo medo, pela ânsia, pela agitação, anulando a fé em suas vidas. O Senhor Jesus, em seus ensinos, revelou-nos o caminho para vencermos a ansiedade. Olha aqui, vamos ver o caminho para vencermos a ansiedade. Demonstrando que o Deus que cuida das aves e dos lírios do campo é o mesmo que cuida de nós com seu imenso amor. Vou repetir. O Senhor Jesus, em seus ensinos, revelou-nos o caminho para vencermos a ansiedade, demonstrando que o Deus que cuida das aves e dos lírios do campo é o mesmo que cuida de nós, com seu imenso amor. Para tanto basta tão somente confiarmos nele e buscarmos em seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Então, confiar e buscar o seu reino e sua justiça em primeiro lugar. Então, esse é o caminho para vencermos a ansiedade. Qual que é o caminho? O caminho para vencermos a ansiedade. O caminho para vencermos a ansiedade é confiarmos nele e buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Então esse é o caminho. Causas da ansiedade. A psicologia define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo e acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso. Agora vamos ver algumas de suas principais causas são. Quais são as principais causas da ansiedade? Primeiro, uma fé vacilante. Fé vacilante. Fé vacilante. A fé vacilante em Deus é a principal causa da ansiedade. 30 e 34. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, uma fé vacilante, homens de pequena fé.
Uma fé fraca e inconstante. Uma fé fraca e inconstante pode resultar em uma série de medos. São sentimentos de grande inquietação ante a um perigo real ou imaginário. Medo do insucesso, de enfermidades. Então não precisamos temer, Deus está no controle. Não precisamos temer, precisamos ter fé. Não precisamos temer. Medo. Olha o que a ansiedade ela causa. Medo do insucesso, de enfermidades, de rejeição, de perda, de perder o emprego, de falência, do futuro e até da morte. Medo. Uma fé vacilante. Então pode resultar em uma série de coisas, uma fé vacilante. A fé vacilante em Deus é a principal causa da ansiedade. Uma fé fraca e inconstante pode resultar em uma série de medos. Segundo ponto aqui, causas da ansiedade. Primeiro, fé vacilante. Segundo, cuidados excessivos com a vida. Cuidados excessivos com a vida. Cuidados com a ascensão social. Querendo ou não, em algumas situações, somos forçados a competir o tempo todo. Na vida profissional, por exemplo, muitos disputam promoções, nem sempre de forma leal. O esforço para se manter em constante ascensão social e profissional é uma das principais causas de ansiedade no mundo moderno. Então, as pessoas querem se manter em ascensão social. A inquietação ansiosa de Saul, em razão do sucesso de Davi, trouxe ao rei intensas perturbações e sérios problemas de ordem física, mental e espiritual. Então, cuidados com a exceção social. Cuidados com a ascensão social. Cuidados com o acúmulo de bens materiais. Muitos compram uma casa pequena hoje e desejam uma outra maior amanhã, depois uma mansão e mais tarde um castelo. Segundo a Bíblia, não há fim para o trabalho dos homens, e nem os seus olhos se fartam de riquezas. Contudo, somos admoestados pelo Senhor a vivermos uma vida piedosa e cheia de contentamento. Então nós temos que se contentar com o que temos. Cuidados com o acúmulo de bens materiais. O estresse como consequência da ansiedade. Olha só. Então, o estresse é consequência da ansiedade. O estresse como consequência da ansiedade. A ansiedade conduz ao estresse. Olha, a ansiedade conduz ao estresse. Ao estresse. Estresse. A ansiedade conduz ao estresse. Estresse é o resultado de um conjunto de reações orgânicas e psíquicas do organismo humano, quando exposto a estímulos como provocação, irritação e medo. Esta doença afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Afeta milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive os crentes e seus líderes. Moisés, Elias e Paulo experimentaram um certo nível de estresse em seus sentimentos, mas pela graça de Deus em tudo foram vencedores. Vamos ver aqui. Êxodo 18:18. Moisés enfrentou o estresse também. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer.
quando o sogro de Moisés traz ele aqui, né, ele dá um conselho para levantar auxiliadores ali para ajudar Moisés a julgar o povo. Causadores de estresse. Entre as causas mais comuns destacam-se excesso de trabalho. Olha só o que causa o estresse. Excesso de trabalho, mudanças drásticas da vida, divórcio, perda de emprego, morte de um ente querido, tensões prolongadas decorrentes de problemas familiares, hábito constante de estar se ocupando e achando-se indigno perante o Senhor. Sintomas do estresse. Os sintomas mais frequentes são estafa, fraqueza, dificuldade para raciocinar e memorizar, desânimo, enfermidades, perda de libido, depressão, alteração do apetite, desânimo, inclusive para orar e ler a palavra de Deus contra. Além das debilidades físicas, a ansiedade e o estresse alimentam pensamentos negativos. Drenam a energia da pessoa. A ansiedade, ela drenam a energia da pessoa, reduzindo sua produtividade e capacidade de tomar decisões sensatas. O crente, entretanto, é demonstrado a pensar no que é verdadeiro. Olha só, a ansiedade, o estresse, ele drenam a energia da pessoa. Drenam a energia da pessoa. Como evitar a ansiedade agora? A ansiedade não terá lugar em nossas vidas quando dermos prioridades a Deus. Eu vou repetir. A ansiedade não terá lugar em nossas vidas quando dermos prioridades a Deus, especialmente nas seguintes situações. Então, a ansiedade não terá lugar em nossas vidas se dermos prioridades a Deus. Vou repetir. A ansiedade não terá lugar em nossas vidas quando dermos prioridades a Deus. Não terá lugar em nossas vidas. Diante das finanças, a Bíblia afirma que Deus deve estar em primeiro lugar também em nossas finanças. Portanto, devemos evitar a avareza e a busca desesperada pelos recursos deste mundo. As riquezas que acumulamos nesta vida são perecíveis e passageiras, mas as que ajuntamos no céu são perenes. Por isso Jesus nos alertou: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os bens materiais e a prosperidade são dádivas divinas. O que a palavra de Deus condena é o materialismo avaro que cativa suas vítimas a este mundo, fazendo desprezar o reino de Deus. Então, como evitar a ansiedade? Diante da necessidade cotidiana. Segundo Mateus 6, 25 ao 32, não precisamos nos preocupar sobre o que iremos comer, beber ou vestir. Tal inquietação é infrutífera, inadequada para o crente e sinônimo de incredulidade. O Senhor se apraz em suprir todas as nossas ansiedades. Então, temos que ter fé. Diante do trabalho para o Senhor, Deus deve estar acima do trabalho que realizamos para Ele mesmo. A palavra afirma: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, as realidades celestiais deverão vir à frente das terrenas. As verdades, olha que interessante aqui. As verdades aqui temos, olha que interessante aqui. Isto é, as realidades celestiais deverão vir à frente das terrenas. Aqui temos uma verdadeira escala de valores. O corpo vale mais do que seu vestuário.
A vida vale mais do que a comida que sustenta. Acima das coisas terrenas está o Senhor, o Todo-Poderoso. Entregue a Cristo a direção e o controle total de sua vida e desfrutarás do seu onipotente e eterno cuidado. Então, Deus deve estar acima do trabalho que realizamos para Ele mesmo. Como vencer a ansiedade? O que fazer quando estamos ansiosos? Em suma, devemos pedir a Deus que nos dê sua paz e nos conceda sabedoria para fazermos o que é certo e resolvermos os problemas que nos afligem. Ademais disso, seja fiel a Deus e não cobiçoso. As riquezas deste mundo, sem a bênção e a sabedoria divina, contaminam a nossa vida. Então, seja fiel a Deus e não cobiçoso. Confie na provisão divina. Deus não apenas conhece nossas necessidades primárias, mas nos socorre nas angústias e tribulação. Deus não só conhece, mas nos socorre nas angústias e tribulações. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Creia que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Conclusão: nosso maior anseio deve ser a presença de Deus. Nosso maior anseio deve ser a presença de Deus e a busca de seu reino. Esse tem que ser o nosso maior anseio. Nosso maior anseio deve ser a presença de Deus e a busca de seu reino. Não se preocupe com as demais coisas. Descanse no Senhor. Coloque um fim em toda a ansiedade que procura tirar sua paz e prejudicar sua comunhão com Deus. Saia imediatamente do labirinto da escuridão e do medo. Liberte-se das correntes que o prendem a esse mal. Permaneça em Cristo pela fé e aceite o amoroso convite de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento, e vamos orar para que Deus venha. Vamos orar para que Deus venha nos livrar de todo mal, de toda enfermidade. Amém? Coloque um fim em toda a ansiedade que procura tirar sua paz. Glória a Deus. Liberte das correntes que o prendem a esse mal. Então vamos orar para que Deus a cada dia nos dê a sua paz. Em suma, devemos pedir a Deus que nos dê a sua paz. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te pedimos a tua paz no nosso coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe ficar ansiosos, meu Pai, nos liberta de toda doença da alma, toda depressão, ansiedade, em nome do Senhor, porque nós confiamos em Ti, meu Pai. Cremos e nós sabemos, meu Pai, que o caminho para nós evitarmos a ansiedade é confiar em Ti e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.